Simon, montado sobre sua monstruosa criação, um golem gigante, encarava os guardas com um olhar que transbordava insanidade. Seus olhos brilhavam com uma intensidade febril, como se fosse a janela para um abismo sem fim. Uma explosão colossal abalou a estrutura ao redor, com destroços voando em todas as direções. Simon, com um sorriso distorcido no rosto, ergueu-se triunfante com a sua criação, destruindo todo o seu caminho. O brilho psicótico em seus olhos era inegável. As palavras, carregadas de uma intensa determinação sombria, cortaram o ar. Eu vou consertar tudo, não importa o preço. Adiante, em meio a uma névoa de poeira e fogo, o ancião emergiu, seus olhos ardendo em fúria e impotência. Ele gritou, apontando para Simon: "Maldito, você é uma praga para este mundo." Ao lado dele estava o Duque. Simon apenas riu. Não era uma risada de alegria, mas de pura loucura. Ainda no topo do golem, ele estendeu as mãos em direção ao ancião e o Duque. Um poder avassalador emanou de seus dedos como uma corrente de destruição que consumia tudo em seu caminho. Em um piscar de olho, ambos foram obliterados. O lugar inteiro foi tomado por chamas, um testemunho ardente da fúria de Simon. Muito tempo depois, em um reino distante, dentro de uma majestosa sala de trono, um rei, com um semblante preocupado, se dirigia a um jovem herói diante dele. "Herói Lacan", começou o rei, sua voz carregada de urgência. "Por favor, salve este mundo." Ele caiu nas sombras da escuridão. O exército do rei demônio, corrompido pelo mal, varreu o território de Deus, deixando apenas destruição e morte em seu rastro. 2 reinos já pereceram sob esse pesado mal. O destino de todos nós está na sua mão. Por isso imploro, mate o rei demônio e devolva a luz ao nosso mundo. No campo de batalha, o cenário devastador. Os ventos cortavam os desfiladeiros, carregando o cheiro metálico de sangue e o eco distante de gritos. Lacan estava ali, em pé no topo da montanha, observando o vasto exército se reunindo no horizonte, segurando sua espada que brilhava com uma luz divina. Ele ergueu os braços, chamando a atenção de seus soldados. "Bravos guerreiros do Império Divino de Artêmia!" Sua voz era forte, ressoando como um trovão. "A luz que uma vez iluminava o nosso império foi ofuscada. Uma sombra colossal ameaça engolir toda a terra. Mas não iremos ceder. Não iremos cair, pelo bem de nossas famílias, pelo bem do nosso mundo. Hoje enfrentaremos o rei demônio e venceremos." Seus homens levantaram suas armas, gritando em um único som. Determinação nos olhos de Lacan era forte. A batalha que se aproximava seria lendária, decidindo o destino do mundo à beira do abismo. "Simon, você ouviu as últimas notícias?" disse ela, cruzando os braços enquanto ele erguia o olhar. "Como pode haver algum sentido em cortar a mão de uma criança só porque ela roubou um pedaço de pão? Isso é monstruoso." Simon olhou ao redor, claramente desconfortável, e fez um gesto para que ela abaixasse a voz. "Catarina está falando alto demais. Se alguém ouvir, que ouça." Interrompeu ela. Sua frustração era transbordante. Os nobres só são capazes de impor punições tão cruéis porque nunca conheceram a fome. Nunca precisaram lutar para sobreviver. Por que crianças devem ser castigadas de forma tão brutal? Apenas porque nasceram em classe social inferior? Não escolhemos a classe que nascemos, Simon. Ele a encarou com os olhos pensativos, sua mão apertava um livro que segurava. Depois de um momento, suspirou profundamente e respondeu: "Talvez chegue um momento em que status sociais não importem mais, quando todos possam viver livres e iguais." Catarina, no entanto, balançou a cabeça com determinação. "Um dia como esse nunca chegará se apenas ficarmos esperando. Simon, se continuarmos de braços cruzados, nada mudará." Ele, claramente refletindo sobre suas palavras, antes de perguntar hesitante: "Então, o que podemos fazer?" Ela deu um passo à frente, seus olhos queimando com paixão. "Nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, Simon. Se não fizermos nada, as crianças que criaremos passarão pelo mesmo sofrimento que essas passam agora." As palavras dela o pegaram de surpresa e ele corou violentamente, desviando o olhar. Crianças? Murmurando, tropeçando nas palavras. "Você quer dizer nós, eu e você?" Catarina arqueou as sobrancelhas, cruzando os braços, com um sorriso travesso surgindo nos seus lábios. "O que? Você não quer se casar comigo, Simon? Vai ou não?" O jovem protagonista ficou tão abalado que deixou seus livros caírem no chão. Ele gaguejou: Claro que vou. Calma, Catarina." Ela riu, balançando a cabeça. "Você é terrível, Simon. Tão tímido. Aposto que eu sou a única mulher com quem você sequer pensaria em casar, não é?"
O cenário mudou drasticamente. Em um castelo sombrio e imponente, ele segurando um cajado em sua mão, sua figura é uma visão de poder e autoridade. Mas seus olhos, uma vez cheios de esperança e sonhos, agora carregavam uma sombra profunda. Ele murmurou para si mesmo, olhando para o horizonte à sua frente. Catarina está quase acabando. Levou muito tempo, mas o mundo que sonhamos eu vou torná-lo realidade, custe o que custar. No horizonte, um exército se aproximava. À frente dele estava o herói Laka, sua armadura brilhante sob o sol poente. Ele parou à vista do castelo e ergueu a sua espada, apontando diretamente para Simon, que observava. Rei demônio Simon, gritou Laka. Sua voz ecoava sobre o campo de batalha. O mundo inteiro foi mergulhado em sofrimento por sua causa, mas isso agora vai acabar. Juro que pelo nome de Deus e pela chama da justiça que os seus atos malignos serão julgados hoje. Prepare-se. Simon começou a rir uma risada amarga e cheia de desdém. Ele ergueu o cajado, encarando Laka e com um sorriso frio. Deus, justiça? Zombou ele. Com essas ilusões frágeis que você planeja me derrotar? Você realmente acredita que eu, de todas as pessoas, me curvarei diante de um Deus falso e uma justiça hipócrita? Laka virou-se para o exército. Hoje, meus bravos guerreiros, nós marcharemos para a vitória. Vamos proteger nosso mundo e libertar das garras do rei demônio. Avante! Com um rugido em um único som, o exército avançou, uma onda de aço e determinação, mas Simon não se moveu. Permaneceu imóvel, erguendo seu cajado acima da sua cabeça. Seus olhos frios como gelo cintilavam como uma luz sombria. Quem são vocês para me julgar? Sua voz ecoou como um trovão. Eu perdi Catarina, e naquele dia a justiça morreu para mim. Desde então eu não acredito mais em ilusões. Hoje eu vou mostrar a vocês a única verdade que resta: o poder. Ele bateu o cajado no chão com força e um círculo mágico gigantesco se formou, envolvendo todos os soldados ao seu redor. Uma explosão devastadora ressoou, abalando o solo e lançando ondas de energia em todas as direções. Quando a poeira começou a assentar, Simon ergueu a cabeça e seus olhos brilhando com uma loucura inabalável. Observe, herói, declarou ele. Hoje marca o nascimento da verdadeira justiça. Acabe com a sua fé enganosa, pois este é o início da nova era. Do chão, golems colossais começam a surgir. Suas formas monstruosas avançam contra o exército de Laka. O